Crianças, Olá! nós vamos dar continuidade à aula que a professora Elaine estava dando, no qual também eu estava no presente, em observação. Qual é o nosso tema de história? As linguagens da arte do tempo. As linguagens da arte do tempo. A gente sabe que as linguagens artísticas são importantes registros culturais. Imaginem vocês agora, eu quero que vocês imaginem nosso mundo atual sem as tecnologias que a gente tem de comunicação. Imagina aí, nós sem os celulares, sem os computadores, sem a internet. Vocês conseguem imaginar? Alguém de vocês consegue imaginar? Eu não consigo imaginar porque eu sem meu celular não sou ninguém. Pois é, hoje em dia é nosso ponto, vamos dizer, é ponto de trabalho, é nossa comunicação. Nós conseguimos comunicar com aquelas pessoas que estão distantes, estão longe, não é isso? Mas agora eu pergunto a vocês, e como é que os nossos ancestrais faziam para se comunicar? O que eles faziam para, vamos assim, tiver uma linguagem local, linguagem cultural, que a gente sabe que eles deixaram, né? As primeiras linguagens artísticas que a gente teve foi os desenhos chamados de pinturas rupestres, não é isso? Como foi estudado na aula anterior. Mas não somente as artes rupestres. Na evolução da linguagem no tempo, veio os egípcios com uma linguagem mais complexa, né? Os símbolos que significavam as coisas que tinham um significado, que a gente vai falar sobre isso também. E por fim a gente tem os nossos primeiros escritos com um sistema mais complexo de letras, que foi evoluindo ao decorrer do tempo, que se tornou o nosso alfabeto. Então, para início de trabalho, eu vou entregar a vocês uma atividade no qual a gente vai fazer a leitura conjunta sobre os tipos de linguagem, essas três que eu trouxe para vocês. Então, a gente vai fazer essa leitura, eu vou iniciar a leitura e vocês vão continuar. Alguém de vocês continua, ok? Combinado? Sim! Aqui para você. Eu vou iniciar a leitura. A linguagem na arte no tempo. Preste atenção. Imagine viver em um tempo sem as tecnologias que conhecemos hoje, como celulares, computadores ou internet. A comunicação era feita de maneira diferente. Nossos ancestrais dependiam da arte e dos símbolos para expressar suas ideias e sentimentos. Essa necessidade de se comunicar levou ao desenvolvimento de várias formas de expressão artística ao longo da história, incluindo a arte rupestre, que é a arte nas pedras, nas cavernas, que no Brasil tem? Tem. No Brasil tem, a gente vai falar sobre isso. Também os hierógrafos, que é o sistema mais complexo, de linguagem do povo egípcio. Quem já ouviu dizer do povo egípcio, lá do Egito? O que tem lá no Egito bem famoso? As pirâmides, as múmias, dos filmes e tudo mais. Tem o deserto do Saara, o maior deserto do mundo. Isso aí. E por fim a gente vai falar sobre outro sistema de letras que deu origem ao nosso alfabeto, que é o alfabeto fenício. Então, eu quero que alguém dê continuidade aí a esse outro texto aí, pode ser você. A linguagem das cavernas. A arte rupestre é uma das formas mais antigas de comunicação humana, encontrada em cavernas ao redor do mundo. Essa arte é composta por pinturas e gravuras que datam de milhares de anos. Os povos antigos usam tintas feitas de materiais naturais como argila, carvão e plantas para criar imagens de animais, cenas de caça e figuras humanas.
Esses desenhos não eram apenas decorações, eles tinham significados profundos. Acreditar, contar histórias e transmitir ensinamentos entre gerações. Por exemplo, um desenho de um grupo caçando um mamute poderia ter o propósito de compartilhar técnicas de caça ou alertar sobre os perigos da atividade. Assim, a arte rupestre era uma forma de preservar E transmitir conhecimentos. Então, gente, as artes rupestres foi a forma que os povos antigos, os nossos ancestrais, aqueles que a gente costuma de chamar de homens da caverna, os nossos homens primitivos, de se comunicar. Eles faziam desenhos no qual nos dá pistas de como era a sua vida cotidiana. Por exemplo, nesse aqui mostra uma capivara, mostra a caça do mamute, mostra uma espécie de uma tribo que já tem um sistema de arma de caça como uma flecha. Temos aqui várias mãos sinalizando que não só tinha uma única pessoa naquele local. Vamos continuar agora com os escritos dos antigos egípcios. Quem continua aí? Pode ser mais alto? Com o passar do tempo, a necessidade de registrar informações de maneira mais duradoura levou ao desenvolvimento da escrita. No Antigo Egito, surgiram os hieróglifos, um sistema de escrita que usava símbolos pictóricos para representar sons e ideias. Esses hieróglifos eram frequentemente gravados em monumentos, templos e papiros. Os hieróglifos não apenas serviam para comunicar informações práticas, como registros comerciais e eventos históricos, mas também eram usados em contextos religiosos. Muitas vezes eram encontrados em tumbas, onde acreditava-se que ajudariam os falecidos em sua jornada para o além. A beleza e a complexidade dos hieróglifos mostram como a escrita se tornou uma forma de arte e de comunicação poderosa. Então, gente, aqui é o hieróglifos e representa, é uma forma que os egípcios encontraram, uma forma de linguagem onde cada desenho representa algo. Então é um sistema muito complexo e que nos dá informações daquele tempo. Então é uma forma de linguagem e também de arte, não é isso? Sim. Como ele falou, e aqui o texto nos diz, é uma forma também de religiosidade, já que eles acreditavam que ajudava os falecidos na passagem da vida para o além. Agora vamos falar sobre o alfabeto fenício, a revolução da escrita. Pode falar, pode ler. Outro marco importante na evolução da comunicação foi o desenvolvimento do alfabeto fenício, que surgiu por volta de 1200 Antes de Cristo. Esse alfabeto foi um dos primeiros sistemas de escrita que representava nos facilitando a leitura e a escrita com apenas 22 letras. O alfabeto fenício era mais simples do que os sistemas de escrita anteriores, como os Hieróglifos, que exigiram uma quantidade maior de símbolos. Pois é, olha, esse alfabeto, o alfabeto fenício aqui, ó, vocês veem que é representado por símbolos, é isso?
é igual às nossas letras hoje em dia. O que acontece? Nosso alfabeto de A a Z evoluiu, ou melhor, foi uma evolução desses alfabetos. Primeiro, vamos dizer, nossa língua mãe. Então, tudo é símbolo. A nossa letra A é um símbolo. É uma evolução que aconteceu das diversas linguagens do tempo. E por fim, tem outro pequeno texto aqui, sobre a evolução da comunicação. Através da arte rupestre, dos escritos egípcios e do alfabeto fenício, podemos ver como a comunicação humana evoluiu ao longo dos séculos. Cada uma dessa forma de expressão desempenha um papel vital em sua época, permitindo que as pessoas se conectassem, contassem histórias e preservassem sua cultura. Então vocês acham que toda essa linguagem, toda essa arte foi importante para a comunicação hoje no presente? Sim. Porque ela nos liga ao passado, nos conta uma história, nos comunica e também ajuda a formar o presente. E por fim nós temos aqui, no final, vocês viram que a gente tem as formas de comunicação, artes rupestres, dos egípcios, dos fenícios, e agora tem uma atividade criativa para vocês. A atividade que vocês vão fazer agora é ir levando a uma curiosidade aqui. Você já parou para pensar em como a arte pode contar história e transmitir sentimentos? Desde as pinturas das cavernas até os escritos egípcios e o alfabeto que usamos hoje, a arte sempre foi uma poderosa forma de comunicação. Ela nos conecta com o passado e nos ajuda a entender o presente. Um lugar fascinante para conhecer essa conexão é a Serra da Capivara. Você já ouviu falar? Onde tem as pinturas rupestres, no estado do Piauí. Este parque nacional abriga alguns dos mais antigos e impressionantes pinturas rupestres do Brasil. A arte ali encontradas datam de 25 mil anos atrás e retratam cenas do cotidiano dos povos que habitavam a região, como caça e rituais. Essas pinturas nos ajudam a compreender a vida e a cultura dos nossos antepassados. Agora com vocês. Agora é a vez de vocês se tornar artistas. Vamos explorar a arte rupestre e usar sua criatividade para expressar suas ideias. O que é agora a proposta para vocês de atividade? Temos aqui tinta, vou lhe pegar lápis de cor também. Aqui tem um espaço onde vocês vão expressar o sentimento de vocês ou fazer uma comunicação, contar uma história através de desenhos como a arte rupestre. Bora lá? Eu vou passar aí. Deixa eu explicar o que vocês quiseram comunicar com a arte de vocês. Vocês vão usar a linguagem de vocês através da pintura de vocês, tendo como exemplo a arte rupestre. Aqui nós temos as artes, como eu falei para vocês, para dar uma dica para vocês. E vocês vão contar uma história ou expressar o sentimento de vocês. Depois, quero que vocês usem a criatividade para que depois daqui vocês me expliquem o que vocês quiseram dizer, retratar, tanto para mim quanto para os demais colegas, ok? E essa é a regência de História. Eu, Marcelo Santos Jardim Silva, estudante do curso de Pedagogia pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, através da Universidade Aberta do Brasil, UAB, Polo Barreiras. E fico por aqui. Muito obrigado.